Olá, alunos. Meu nome é Mário Ângelo, eu sou advogado criminalista e hoje vou ministrar uma aula de processo penal. Comentaremos hoje sobre os sistemas processuais penais, bem como sobre alguns princípios do processo penal. Falaremos aqui na aula de hoje sobre o princípio da presunção de inocência, sobre o princípio do contraditório e sobre o princípio também da ampla defesa. Bom, dando início à nossa aula, vamos começar aqui falando sobre os sistemas processuais penais. Vamos começar aqui. Os sistemas processuais penais se dividem em três. Nós vamos começar aqui então com o sistema inquisitorial. O sistema inquisitorial ele apresenta 4 características importantes. Vamos começar aqui a elencar as características do sistema inquisitorial. Primeiramente, nós temos aqui como a primeira característica a reunião das funções de acusador, defensor e julgador na mesma pessoa. No sistema inquisitorial, então, nós temos a reunião das funções de acusador, defensor e julgador na mesma pessoa. A mesma pessoa ela vai desempenhar essas 3 funções. A segunda característica do sistema inquisitorial, nós temos a ausência do contraditório. Veja bem, como nós temos a reunião das 3 funções e uma só pessoa, é incabível falar na presença do contraditório. Por isso, nesse sistema, no sistema inquisitorial, nós temos então a ausência do contraditório. Vamos então à terceira característica do sistema inquisitorial. O réu, ele é mero objeto do processo. Nós temos então aqui que o réu ou o acusado, ele é mero objeto do processo. Dentro do processo ele não tem nenhum direito, ele não é sujeito, portanto, de direito. A quarta e última característica do sistema inquisitorial é o amplo poder investigativo. Amplo poder investigativo. Nesse sistema aqui, então, a quarta característica é o amplo poder investigativo. O julgador, ele tem amplo poder investigativo, podendo determinar a produção de provas a qualquer momento, não ficando sujeito a limitações. Então nós temos aqui o sistema inquisitorial com 4 características importantes. Nós temos a reunião das funções de acusador, defensor e julgador na mesma pessoa, nós temos a ausência do contraditório, o réu é mero objeto do processo e a última característica é amplo poder investigativo por parte do julgador. Passaremos agora então ao segundo sistema processual penal, que é o sistema acusatório. Sistema acusatório. O sistema acusatório, por sua vez, também apresenta 4 características. São as mesmas, só que de maneira diversa. Nós temos aqui a primeira, nós temos, em vez da reunião das funções de acusador, defensor e julgador na mesma pessoa, nós temos já a separação. Então nós temos aqui separação
das funções. Então, enquanto no sistema inquisitorial nós temos a reunião das funções de acusador, defensor e julgador na mesma pessoa, por sua vez, no sistema acusatório, nós temos a separação das funções. A função de acusador vai ser exercida pelo promotor, a função de defensor, no caso, pelo advogado ou defensoria, e a função de julgador vai ser exercida pelo juiz. Nós não temos mais a reunião dessas três funções na mesma pessoa. Primeira característica, então, do sistema acusatório, separação das funções. A segunda característica importante, nós temos, então, passamos a ter a presença do contraditório. No sistema inquisitorial nós temos a ausência do contraditório. No sistema acusatório ele passa a existir no sistema acusatório. Então, segunda característica importante, a presença do contraditório. Terceira característica é que o réu passa a ser sujeito de direitos. Vejam bem, ali no sistema inquisitorial nós temos então que o réu é mero objeto do processo. No sistema acusatório, então, a gente passa a ter o réu, ele passa a ser sujeito de direitos dentro do processo. E a quarta e última característica importante é a limitação do poder investigativo. Vejam essa quarta característica. Enquanto no sistema inquisitorial nós temos o julgador com amplo poder investigativo, determinando a realização de provas, a realização de diligências, aqui, por sua vez, nós temos a limitação do poder investigativo. Esse poder investigativo ele vai ser exercido de maneira complementar e subsidiária dentro do processo. No caso de dúvida, para sanar então a dúvida do julgador, ele poderá determinar a produção de provas ou determinar a realização de diligências, mas de maneira complementar e subsidiária. Então, até para assegurar a sua imparcialidade. Então, nós temos aqui a última característica do poder do sistema acusatório. Vejam bem, se você souber o sistema inquisitorial, as suas quatro características, você automaticamente já consegue distinguir as características do sistema acusatório. Né? Nós temos então aqui a separação, aqui nós temos a reunião das funções, aqui nós temos a separação, nós temos aqui a ausência do contraditório, aqui nós temos a presença do contraditório. Aqui nós temos que o réu é mero objeto do processo, aqui já o réu passa a ser sujeito de direitos. Nós temos o amplo poder investigativo e nós temos a limitação do poder investigativo. Vamos passar agora então a falar do terceiro e último sistema processual penal, que é o sistema misto ou francês. Sistema misto ou francês. O sistema misto francês ele é dividido em dois segmentos, em duas partes. A primeira parte com características inquisitoriais, e a segunda parte com características acusatórias. Vejam bem, aqui o sistema misto francês ele é segmentado em duas partes.
Nós temos a primeira parte com características inquisitoriais e uma segunda parte com características acusatórias. Na primeira parte, ele apresenta as 4 características e já no segundo momento ele apresenta as 4 características do sistema acusatório. Se atento às questões de provas e concurso, pode surgir o seguinte questionamento no seu concurso ou na sua prova. O sistema penal brasileiro, processual penal brasileiro, em qual sistema processual penal se amolda? Em que nós temos uma primeira parte que é um inquérito policial e posteriormente nós temos um processo propriamente dito. Em qual sistema se encaixaria o sistema processual penal? Posso dizer que, a grosso modo, friso a grosso modo, pode se parecer com o sistema misto francês. Por quê? Nós temos a primeira parte com características inquisitoriais. Nós temos aqui o inquérito policial, que é a primeira parte. Nós temos aqui o delegado reunindo as 3 funções. Nós temos aqui a ausência do contraditório, o réu como sendo o mero objeto do processo e um amplo poder investigativo por parte do delegado. Vejam bem que ele apresenta, então, na primeira parte, no sistema processual penal brasileiro, o inquérito policial com características do sistema inquisitorial. E depois, a segunda parte, nós já temos um processo instaurado com características do sistema acusatório. Nós temos a separação das funções, nós temos a presença do contraditório, o réu passa a ser sujeito de direitos e também o juiz se limita, ele tem um poder investigativo limitado. Digo, a grosso modo, porque se cair na sua prova, no seu concurso, qual o sistema processual penal brasileiro, você não pode dizer que é o sistema misto francês. Em que pese se assemelha muito ao sistema misto francês, a nossa Constituição Federal, através do artigo 129, inciso 1º, que determinou que o Ministério Público é o titular e competente para iniciar uma ação penal pública, a Constituição Federal, assim, então, adotou o sistema acusatório como sendo o sistema adotado no Brasil. Então, se cair na sua prova ou no seu concurso, você pode, com muita certeza, afirmar qual o sistema processual penal adotado no Brasil. Expressamente, a Constituição Federal adotou o sistema acusatório como sendo o sistema adotado no Brasil. Vamos começar aqui, então, com o primeiro princípio da aula de hoje. Presunção de inocência. Nós temos o primeiro princípio aqui, que nós vamos começar a analisar hoje, é o princípio da presunção de inocência. Chama a atenção primeiro aqui na nossa primeira parte aqui, a terminologia empregada. Segundo os tratados internacionais, mais precisamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá consta o seguinte texto legal. Toda pessoa tem o direito à presunção de inocência até que se prove legalmente a sua culpa. Nós temos aqui a terminologia empregada nos tratados internacionais de que toda pessoa tem um direito à presunção de inocência até que se prove legalmente a sua culpa. Agora, na Constituição Federal, nós temos uma outra terminologia. Nós temos que ninguém
será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Esse aqui é o que está disposto no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Então, a terminologia empregada nos tratados internacionais é de que nós temos, então, a presunção de inocência. Já na terminologia empregada na Constituição Federal, nós temos que ninguém será considerado culpado. Ou seja, aqui nós temos a presunção de inocência ou não culpabilidade. Então nós temos aqui presunção de inocência ou não culpabilidade. A terminologia é diferente, mas a função é a mesma, certo? Só para questão de terminologia, nos tratados internacionais é adotada a presunção de inocência e no Brasil a Constituição Federal adota a presunção de não culpabilidade. Do princípio da presunção de inocência, nós extraímos duas regras importantes. Nós temos primeiro a regra probatória, e no segundo momento nós temos a regra de tratamento. Da presunção de inocência, nós extraímos duas regras. Então, a primeira, a regra probatória, e a segunda, a regra de tratamento. O que diz a regra probatória? Segundo o princípio da presunção de inocência, se houver dúvida ao final do processo, após as diligências e após a produção das provas, se ainda pairar dúvida sobre o processo, deve-se aplicar, então, o princípio do indúbio pro réu. Segundo o princípio da presunção de inocência, e mais precisamente a regra probatória, deve-se aplicar o princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, eu devo favorecer o réu. Na dúvida, eu devo absolvê-lo. Se mesmo após a produção de provas, a realização de todas as audiências, pairar dúvida ainda sobre o processo, então nós temos que aplicar o indúbio pro réu. Na dúvida, eu devo beneficiar o réu. Segundo a melhor doutrina, é melhor você absolver o culpado do que condenar o inocente. Por isso, aplica-se esse princípio. Ele é absoluto? Não, não é absoluto. Esse princípio é a regra geral. Agora, ele comporta algumas exceções. A título de exemplo, eu posso citar aqui para vocês a primeira exceção a essa regra, a revisão criminal. A revisão criminal é um recurso intentado após o trânsito em julgado do processo. O réu consegue novas provas, e então após o trânsito em julgado, ele pode manejar uma revisão criminal.
Mas na revisão criminal, se ao final eu tiver dúvida sobre algo que foi aventado pelo réu, pelo revisionando, eu aplico então o indúbio pro réu? Não. Na revisão criminal, vige o princípio do indúbio contra réu. Então, na dúvida na revisão criminal, eu devo aplicar o indúbio contra réu. Na dúvida, eu devo decidir contra o revisionando. Por isso não se adota o princípio do indúbio pro réu. Na revisão criminal, nós temos o indúbio contra réu. O segundo exemplo que eu posso citar para vocês, como a exceção a essa regra do indúbio pro réu, é a primeira parte do processo do tribunal do júri. O processo do tribunal do júri, ele se divide em duas partes. A primeira parte, ao final, o magistrado, ele pode proferir 4 decisões. Nós temos a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação ou a absolvição. Se ao final do processo parar dúvida sobre o mesmo, eu não vou aplicar também o indúbio pro réu. Nesse caso, da primeira parte do tribunal do júri, eu aplico o princípio do indúbio pro societate. Na dúvida, eu devo aplicar esse princípio e decidir em favor da sociedade. Se ao final o magistrado pairar dúvida sobre o processo, ele deve decidir em favor da sociedade e determinar que o réu seja lançado ao plenário do tribunal do júri para que seja julgado perante os jurados. E então os jurados, se tiverem dúvida, aí sim aplica-se o indúbio pro réu. Entretanto, chama a atenção aqui que na primeira parte do processo, ele é segmentado em 2 partes. Então, na primeira parte do processo é que eu vou aplicar o princípio do indúbio pro societate. Não esqueçam, então, regra probatória. A regra é, aplica-se o princípio do indúbio pro réu. Existem exceções? Sim. 2 casos que eu apresentei aqui, a revisão criminal, em que aplica-se o indúbio contra réu, e nós temos também a primeira parte do processo do tribunal do júri, que aplica-se o princípio do indúbio pro societate. Vamos analisar aqui então agora a regra de tratamento. A regra de tratamento, a gente pode definir ela da seguinte maneira. Veda-se a imposição de prisões automáticas e obrigatórias. Segundo a regra de tratamento, então, veda-se a imposição de prisões automáticas e obrigatórias. O que quer dizer isso? Se o réu ele responde ao processo, não quer dizer que necessariamente ele precisa estar preso, ele precisa ser preso em decorrência desse processo. Não é porque alguém responde a um processo que ele deve ter a prisão deve ser automática e obrigatória nesse caso. A regra é a liberdade. A regra é a liberdade. Em casos excepcionais, eu posso determinar a prisão do réu. Quais são eles? Para determinar a prisão do réu, eu preciso demonstrar de forma clara, sólida, a presença
dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Se eu demonstrar de maneira concreta e sólida a presença dos requisitos do artigo 312, aí sim eu posso determinar a sua prisão. Segundo a nova lei que foi implantada e o sistema e o processo penal foi atualizado, deve-se até analisar se é o caso de imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Se eu verificar também que é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, eu devo colocar. Por quê? A regra é a liberdade, a exceção é a prisão. Então, se eu verificar que é possível aplicar até uma medida cautelar, eu devo aplicar. A regra é a liberdade, eu devo deixar o réu em liberdade. Agora, para prendê-lo, eu preciso necessariamente demonstrar a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. E no adiante, até pode ser uma questão que possa cair na sua prova, no seu concurso, eu posso, quando o réu está preso e o seu processo ainda não transitou em julgado, ele ainda está sendo objeto de recurso, e segue o seguinte questionamento: eu poderia antecipar os benefícios da execução penal para esse réu que está preso, mesmo o seu processo não estando transitado em julgado? A resposta a essa questão é sim. Eu posso antecipar os benefícios da execução penal. Em qual momento? Eu preciso observar apenas um requisito. Então, para antecipação dos benefícios da execução penal, para aplicar a antecipação dos benefícios da execução penal, eu devo observar se houve o trânsito em julgado para acusação. Vejam bem, o réu está preso e recorreu da sua pena. Seu processo ainda não transitou em julgado, mas você realizando os cálculos, você chega à certeza de que ele tem alguns benefícios. Às vezes ele cumpriu 1/6 da sua pena, o que ele necessariamente deveria cumprir para progredir de regime. E ele está preso no presídio. E com esse direito ele pode ir para o semiaberto. Mas o processo não transitou em julgado. Eu posso aplicar esse benefício de antecipar os benefícios da execução penal? Posso. Então, quando houver o trânsito em julgado para acusação, eu posso aplicar esses benefícios da execução penal. Por quê? Uma vez transitado em julgado para acusação, a pena, mesmo pendente de recurso ainda, ela não pode ser majorada, não pode ser aumentada. Como ela não pode ser aumentada, então concede-se ao réu esse benefício de antecipação dos benefícios da execução penal. Esse então foi o princípio da presunção de inocência, regra probatória e regra de tratamento. Passaremos agora a analisar o princípio do contraditório.